Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria seja sempre com cada um de todos nós, agora e sempre. Amém. Alegria ter você aqui comigo, nesse tempo de catequese, nesse tempo de escola, nesse tempo de preparação para a consagração total à Virgem Santíssima. Então, você que está acompanhando esse vídeo, hoje o segundo vídeo nós estamos postando, representando já o terceiro dia, o primeiro dia foi presencial, a gente está avançando. Hoje nós vamos falar muito, com assuntos muito importantes, com tópicos muito importantes, para que nós possamos de fato compreender os passos que nós estamos dando e principalmente os passos que nós vamos dar daqui por diante. Então essa fase primária, essa fase introdutória, ela é muito importante. Eu fico feliz de você se dedicar e se esforçar para estar comigo até o final deste vídeo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos unidos e reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas eu quero me apresentar. Eu sou o Júnior, sou fundador da Milícia do Espírito Santo e nós estamos formando aqui consagrados à Virgem Maria. Fazemos juntos essa caminhada de estudo com a teologia da igreja, fazemos estudo com a teologia bíblica, fazemos estudo com a teologia da Sagrada Tradição, esse estudo cristão, cristológico, cristocêntrico. E no cristocêntrico nós encontramos aquela que está mais próxima do Senhor, que é a Virgem Santíssima, a quem nós queremos neste tempo conhecer melhor para de fato nos consagrar. Nós só podemos nos consagrar à Virgem Maria se de fato a conhecermos. Se não a conhecermos, não vai ter como. A gente pode se consagrar e não viver a consagração, ou a gente pode evitar a consagração, desperdiçando as graças. Então, para que isso aconteça de uma forma correta, de uma forma pura, de uma forma santa, é necessário conhecer, é necessário estudar. Por isso, seja bem-vindo à família Milícia do Espírito Santo. Nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, então. Vamos nos acomodar melhor para a gente viver esses dias juntos, esses minutos juntos, né? Amado irmão e irmã, espero que você já tenha visto o vídeo anterior. E se você já acompanhou o vídeo anterior, você sabe muito bem o que nós tratamos por tópicos. Foram alguns tópicos, mas os principais, e a gente vai recapitular de uma forma muito rápida aqui, é o conteúdo que São Luís, nós que estamos, para você que está chegando aí, talvez a primeira vez, nós estamos trabalhando a nossa consagração baseado no Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem, escrito por São Maria Grimond de Montfort, São Luís Maria Grimond de Montfort. Então a gente está se amparando nisso. Então, se você acompanhou a primeira aula presencial, a gente falou muito sobre o que é consagração, o que é um tratado, o que é uma devoção. Depois, no primeiro vídeo, a gente falou um pouco sobre quem é Maria aos olhos do homem e quem é Maria aos olhos do Deus vivo. E aí, para que a gente possa desmistificar essa idolatria que pode estar nascendo, às vezes, no coração de alguém. Então, para que não sejamos causa de confusão, para que não sejamos causas de dúvidas, a gente vai sempre deixando muito claro, assim como nos aponta, assim como nos ensina o próprio São Luís Maria Grimond de Montfort. Amém? E dos tópicos do capítulo 1, bem, uma coisa que eu preciso deixar muito claro para você aqui, que está fazendo esse curso conosco, esse curso de preparação. Você precisa, não tem como você se consagrar se você não ler este livro. E o que o Júnior está fazendo? Lendo para você? Não, o Júnior está lendo o livro e está tirando alguns tópicos para te ajudar na interpretação da sua leitura. Então é importante que você leia o livro e acompanhe a meditação. É importante que você venha, assista às aulas e através desse assistir você possa não só receber, como também agregar, partilhar. Porque com certeza o Espírito Santo fala em você e fala através de você. Isso pode me ajudar, isso pode nos ajudar muito. Amém? Então vamos lá então. Recapitulando aqui tudo que nós passamos. No segundo dia, onde nós estamos tratando ali a primeira parte do primeiro capítulo, São Luís deixa muito claro para mim e para você que Nossa Senhora é um átomo. Ele usa essa expressão de que a Virgem é um átomo. Tão pequena ela é diante da presença de Deus. Ela, comparada à grandeza de Deus,
é um nada. Assim explica São Luís aos nossos corações. Então Maria, na ótica de Deus para a criação, é um nada. Mas fique claro, como deve ter ficado para você nesse nosso primeiro encontro, que olhando de nós para Deus, Maria é infinitamente maior do que todos os homens e mulheres que passaram sobre essa terra. Maria, ela é grande. Maria, ela é especial. Então a gente não pode julgar Maria com os olhos de Deus, mas com os olhos humanos nós devemos observá-la. E aqui nós quebramos esta mística da idolatria. Aqui nós quebramos esse preâmbulo que às vezes as pessoas desinformadas ou mal intencionadas, conforme a instrução do inimigo, que também seduz e opera no conhecimento contraditório, no conhecimento que desconstrói a fé em nós, lançando questões e discernimentos mentirosos. Então a gente quebra essa mentira do inimigo automaticamente quando nós afirmamos que nós não temos o direito de julgar Maria na condição do olhar de Deus, mas que nós precisamos imitá-la na condição do olhar do homem que olha para Deus. Então, todo o processo mariológico, todo o processo de Maria, na minha e na sua vida, ele é cristocêntrico. Ele nos aponta Cristo como a finalidade de todas as coisas. Tudo que Maria vai fazer a favor de mim, de você, a favor de todo o pecador, é apresentar o Cristo vivo, é apresentar o Cristo verdadeiro de uma forma muito limpa, de uma forma muito transparente, onde eu e você, no totus tus, quando nós dizemos sou todo teu, Maria, no todo de nós, com Maria, em Maria, por Maria, para Maria, nos fazemos verdadeiros adoradores do Cristo. Nos fazemos verdadeiros servos do Senhor, o dono da messe. Nos fazemos verdadeiro templo do Espírito Santo. Então somos fidedignos à Santíssima Trindade quando nós compreendemos com o olhar de homens que olham para Deus o espelho, a grandeza, a majestade da Virgem Santíssima. E por isso nós trabalhamos toda essa dinâmica na primeira parte. Nessa segunda parte, nesse terceiro dia, nós vamos trabalhar as questões focadas nos seguintes tópicos. Hoje nós vamos ver 2 tópicos que nós vamos tratar como consequências. E a primeira das consequências é Maria é Rainha dos Corações. Então, para que a gente possa entrar nesse tópico agora, eu já te convido para rezar comigo. Vamos lá? Então, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convoquemos também, convidando os nossos anjos da guarda, o anjo da guarda da nossa família, o anjo da guarda da paz. Rezando, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me guia, me governa, me ilumina. Amém. Grandioso é o nosso Deus. Invoquemos também a presença do Espírito Santo, rezando: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesse momento nós nos colocamos diante este livro, diante a instrução deste teu filho, São Luís Maria Grimond de Montfort. Nós suplicamos a intercessão deste santo sacerdote que vos adora na eternidade, porque assim nos aponta a Igreja. E nós podemos confiar nesta verdade porque o Senhor disse que tudo que for desligado pela Igreja, pelo Santo Padre, pelo representante, o Sumo Pontífice, na terra estabelecido, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes da terra será desligado do céu.
e nesta afirmativa que fizeste sobre Pedro, confiando na sucessão apostólica, na sucessão petrina, nós confiamos que o que os santos padres conectam na vossa presença são de fato respeitados mediante a vossa promessa. Cremos então, Senhor, na intercessão de São Luís Maria Grimond de Montfort e também nos rendemos à intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, e também da Virgem Maria na aparição de Nossa Senhora do Carmelo. Amém? Então vamos lá então. Graças a Deus. Que nós possamos ter a graça de bem viver este tempo de oração e de meditação. Vamos lá, deixa eu chegar esse microfone para frente, ficar mais confortável aqui para mim. Irmão e irmã, primeira consequência, Maria é rainha dos corações. Maria é rainha de todo o coração rendido à vontade de servir a Deus na sua plena misericórdia. Então, todo aquele que deseja servir a Deus tem no seu coração a rainha, o nome dela é Maria. Primeiro, lá no número 37, assim vai estar, né? Primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos. Deus quis assim, meu irmão, minha irmã. Deus quis conceder à Virgem Maria domínio sobre a alma de todo eleito. Quem é o eleito? O eleito é aquele que se decide por Cristo. O eleito não é aquele que Cristo vai determinar. Você pode, você não pode. Eu quero você no céu, você eu rejeito. Isso é uma heresia. Isso não existe. Deus morreu para todos. Deus convidou todos à conversão. Deus chamou para a santidade aqueles pecadores. Só um aceitou. Mas Deus não é aquele que impõe. Então, por isso, ela é formada e concebida também para dominar as almas dos eleitos. E ficou claro para você que o eleito não é aquele que é escolhido, mas é aquele que escolhe. E eu espero que eu esteja falando com homens e mulheres eleitas, assim como eu quero me transformar num eleito, numa pessoa que escolheu viver como um santo, uma pessoa que escolhe, a partir de agora, a entregar a sua vida a favor da evangelização. E continuando aqui, ele vai dizer, pois ela não pode estabelecer nele sua residência como Deus Pai. Ou seja, Maria não pode vir e preencher a minha e a sua vida. Ela não pode vir e habitar como Deus Pai, que é onipresente, onipotente, onisciente, mas ela vem por uma permissão de Deus quando nós a buscamos, quando nós a invocamos e quando ela percebe em nós a presença do seu Santo Esposo, o Espírito Santo. Quando ela percebe em nós o desejo da santidade, o desejo de contemplar a Deus. E mesmo que este indivíduo ou indivídua não a reconheça como Rainha Excélsia, ela é intercessora fiel. Porque ela não é vaidosa. Porque a Virgem Maria ela vai tratar-nos como filho do filho dela. E se somos filhos do filho dela, somos também filho dela. Amém? A gente vai entender isso muito bem daqui a pouquinho. Nós falamos sobre essa conexão que nós temos com Cristo, que é a cabeça, e nós que somos os membros. Então, todos nós somos nascidos. Não há nenhuma monstruosidade. Não nasceu ninguém só com cabeça e não nasceu ninguém só com corpo. Nasceu-se um corpo preenchido pela cabeça que guia e também pelo corpo, que são os membros. Ainda no 37, lá no finalzinho, está dizendo assim, e esta graça que lhe deu a autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre os filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma, para que nós possamos ali adornar a nossa alma para receber o Espírito Santo. A alma que tem Maria, ela tem um ambiente, ela tem todo um roteiro preparado para acolher o Espírito Santo, para acolher o Deus vivo, o Deus Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Maria, 38. Maria é rainha do céu e da terra, pela graça com Jesus, e o rei pela graça com Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, então assim nós podemos entender que ela é rainha em todas as circunstâncias. Ela também lidera os céus, ela lidera aqueles que ali estão, os santos e os anjos, para a batalha, a grande batalha, o grande desfecho. E essa grande batalha não é uma batalha onde nós vamos travar as forças. Esta batalha é onde nós vamos reunir o povo de Deus, porque já foi vencida. E quem venceu foi Maria? Não. Quem venceu foi Jesus na cruz. Quando nós servimos a Maria, quando nós nos fazemos escravos da Virgem Maria, nós estamos buscando o discernimento dentro dos nossos corações de que quem venceu esta batalha foi Jesus. Maria é a porta que o céu usa para batalhar a nosso favor, porque de fato todos os homens fracassaram. A partir do pecado de Adão e Eva, todos os outros fracassaram. Não foram capazes de conduzir o povo a uma plena reparação da falta de Adão e Eva. Então, por isso, sabendo que o homem, ainda mais, quanto mais marinado, cultivado no pecado, mais seria difícil, ele vem em socorro de nós. Ele próprio se faz, em amor de nós, criatura. Em amor por nós, nascido de uma criatura. Por tanto querer-nos, ele faz-se submisso à criatura. E é nesta palavra que nós temos a grande dificuldade e os grandes dardos do demônio são lançados contra nós. Entender o que não é entendível. O Deus criador de todas as coisas se submete à criatura. E se submete a uma criatura que, por mais que carregue em si a sua imagem e semelhança, ela é menor no saber. Pois os anjos não têm a imagem e semelhança de Deus, mas têm a verdade em si. Os anjos não têm fé, porque eles contemplam Deus, eles sabem que Deus existe, eles veem Deus, eles experienciam com Deus. Nós não. Nós temos os nossos olhos velados, da presença de Deus por causa do fruto do pecado. Qual é o fruto do pecado? Qual é o salário do pecado? É a morte. Então, por mais que estejamos vivos, nós estamos numa condição de morte, porque estamos entranhados no pecado. E o fato de buscarmos essa proximidade com a Virgem é o fato de querermos voltar à vida eterna. O Rei de Deus está no meio de vós. Assim está escrito lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 21. O Rei da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem. Então, quando nós olhamos, nós vamos confirmar tudo isso que São Luís está dizendo para nós. Ele arranca esse trecho da Sagrada Escritura para afirmar a sua inspiração. A Virgem Maria lhe concede, o Espírito Santo lhe derrama esse discernimento para que eu e você, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, também possamos entender que Ele habita no meio de nós, no interior de nós. Há um lugar em mim e em você que é puro. Apesar de nós estarmos sujos pelo pecado, há um lugar no corpo do homem, na alma do homem, que é pura. Há um lugar onde o pecado não consegue entrar. Porque aonde Deus habita não há nenhum tipo de mancha. E se nós somos portadores do Espírito Santo, ele é depositado numa pequena área, num pequeno lugar de extrema pureza, aonde está essa sede que você sente de ser santa, essa sede de onde flui toda esta vontade de viver este tempo de consagração, de onde flui toda essa vontade de viver os sacramentos, essa fome que você sente de Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor. Então há um lugar muito pequeno dentro de nós, aonde Deus habita. E neste pequeno lugar não há impurezas, não há manchas, é puro, é limpo. E ali também está a Virgem, quando nós a trazemos, quando nós a convidamos. E qual que é o papel desta Virgem? Qual que é o papel desta rainha no meio de nós? É nos ajudar
a fazer com que esse espaço cresça dentro de nós. Quando nós dizemos que nós queremos matar o mal que há em nós, quer dizer que nós queremos que este espaço onde habita o Espírito Santo cresça, transborde em nós, faça-nos verdadeiramente seguidores, servidores, fiéis, adoradores do Deus vivo. E por isso, ela é rainha dos nossos corações. Ela é rainha desta parte onde eu e você velamos Deus, guardamos Deus. A segunda consequência, nós já vamos entrando nela agora, nós vamos tratar de Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Maria é necessária para que eu e você cheguemos ao nosso último fim. A verdadeira finalidade de nós existirmos. Há um porquê nós precisamos confiar nisso, e nós precisamos confiar nisso com a forma muito vívida, muito aguerridos, muito fervorosos, muito desprendidos, muito humildes. E aí, então, a gente vai viver esse tempo. Então, Maria, ela é rainha dos corações, porque ela prepara este lugar puro dentro de você, dentro do seu coração, para que a fé cresça. A gente não reza isso lá na missa? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, a gente não pede o acréscimo da nossa fé? Assim também, nessa hora que nós pedimos o acréscimo da nossa santa fé, não somente no momento da Santa Missa, mas também na rotina da nossa vida, Maria estará aí e está aí e esteve aí sempre para complementar e agregar naquilo que se diz respeito à santificação da nossa alma. E agora, já nessa perspectiva de entendermos que nós precisamos dela para chegarmos ao nosso fim, a gente começa assim, lá no versículo, no número 39 do tratado. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, é muito mais necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Maria é necessária a Deus. E aqui mais um ponto de equilíbrio, onde as pessoas vão ter uma grande dificuldade de compreender. Mas Deus não é todo-poderoso? Por que ele precisa de Maria? Porque ele escolheu precisar. Ele não precisa de Maria no sentido de que sem ela ele não é Deus. Mas ele precisa de Maria no propósito, na hipótese de que ele escolheu precisar da Virgem Santíssima. Ele escolheu a mim no dia de hoje para fazer este vídeo. Não foi a você que ele escolheu, então sou eu que sou responsável por este vídeo. Sou eu que vou fazer virtuoso os planos de Deus em mim ou fracassado. Assim, então, Deus quis contar comigo, para que você acolhesse no dia de hoje esta mensagem. De tal forma, Deus quis contar com Maria, que é um sim muito maior, que é um sim que está muito à frente deste sim que eu possa dar, ou que você possa dar, ou que o próprio São Luís Maria Grimond de Montfort possa ter dado. O sim de Maria é infinitamente maior do que o nosso. E sem ela, nós não chegaremos ao nosso fim, no sentido de encontrarmos de fato com Deus. É por isso que nós precisamos ter o nosso coração aberto e não nos confundir, portanto, com a devoção à Santíssima Virgem com a devoção a outros santos. A devoção que eu tenho a São Padre Pio não pode ser jamais confundida com a devoção mariana. Por quê? A devoção que eu trago, estou olhando para a imagem de São Padre Pio que eu tenho aqui no estúdio, a devoção que eu trago de São Padre Pio é com o desejo ardente no meu coração de amar a Santíssima Virgem tal qual ele amou, para que, amando como ele amou a Santíssima Virgem, se fizesse tão semelhante a Deus como se fez, inclusive em estigmas das chagas nas mãos e nos pés, ele que sangrava 24 horas com os estigmas cravados dos cravos, dos pregos nas mãos e nos pés. Então nós precisamos nos entender que a devoção que nós vivemos a um santo, São Luís Grimond de Montfort, São Luís Maria, São Padre Pio, São Felipe Neri, São José, todos os santos que nós temos
o santo da sua devoção, Santa Teresinha, Santa Rita, Santa Clara, nós precisamos entender que estes homens e mulheres se configuraram a uma adoração, a um serviço, a uma escravidão semelhante à escravidão da Virgem. Por isso, testemunharam com tanto afinco e amor o poderio de Deus sobre suas vidas. A devoção à Santa Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. A devoção à Santa Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível da condenação. Opinião do próprio Ecolampádio. Vou explicar para você o que quer dizer isso. Quem é essa pessoa? E vários outros hereges. Não ter estima e amor à Santíssima Virgem, ao contrário, é indício certo de predestinação, ser-lhe inteira e verdadeiramente devotado. Então veja bem, o que São Luís está nos dizendo aqui? Naquela época existia, um pouco antes daquela época, existia um homem, por nome de Ecolampádio, que ele é mais ou menos da mesma época de Lutero. E por isso ele trata estes e vários hereges. Porque quando se rompe a igreja, quando a igreja se torna também protestante, ela não se desvincula das verdades teologais, mas ela assume alguns pontos de vistas separados, vamos dizer assim. E não é esse o propósito, por isso a gente não vai se aprofundar. Mas o que a gente quer olhar aqui é que estes homens, como Lutero, Ecolampádio, eles tinham também veneração à Virgem Santíssima. Sim, Lutero venerava a Virgem Santíssima. Nunca foi propósito de Lutero na separação, por mais gravíssima que aconteceu no ponto de vista católico, não era e nunca foi a intenção de Lutero gerar, como se há neste protestantismo moderno, tanta aversão à Virgem Maria. Ou melhor, nenhuma aversão. Porque ele vai dizer, eu separei um escrito aqui de Lutero, que vai dizer assim, Lutero, em 1522, escreveu um belo comentário do Magnífica de Nossa Senhora, onde repetidas vezes a chamava Doce Mãe de Deus. Lutero dizendo isso. E nele, Lutero pede à Virgem que ore por ele. Entre outras coisas, ele disse da Virgem Maria: peçamos a Deus que nos faça compreender bem as palavras do Magnífica. Oxalá Cristo nos conceda esta graça por intercessão de sua Santa Mãe, Esse é uma parte do comentário que ele faz do Magnífica, e o Magnífica que está escrito para nós aqui no no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo, eu vou colocar para você abrir aí depois sua Bíblia. No Lucas 1, do versículo 46 ao 50, desculpa, deixa eu só olhar aqui, ao 57, tá? Do 46 ao 56, você vai ler o Magnífica, amém? Então, preste bem atenção, a respeito deste ponto da Sagrada Escritura, Lutero, que é o reformador primeiro, ele se volta venerando a Virgem Santíssima. Mas pessoas maldosas, instruídas por Satanás, revogam a veneração, destroem a veneração à Virgem Santíssima. Porque esses homens como Ecolampádio, Lutero e tantos outros, eles veneravam, eles reverenciavam a Virgem Maria. Veneração e reverência é a mesma coisa, meu irmão. É a mesma coisa, minha irmã. Esta palavra, se você procurar no dicionário, você vai ver que ela tem o mesmo conteúdo, ela quer dizer a mesma coisa, ela leva o mesmo sentimento. Então nós veneramos
por grande referência e reverência que nós temos à Virgem Maria. E esses homens reformadores, divisores da igreja, também neste ponto comungam conosco. Mas o inimigo, ocupando-se desta heresia, ou melhor, eu não vou dizer apostasia, porque nós cremos no mesmo Deus, amém? Louvado seja Deus por isso. Mas partindo de heresias, onde nós vamos dividindo a verdade ao nosso interesse, agora sobre o interesse protestante, antes sobre o interesse católico, uno, trino, né? A igreja unida. Agora a gente aproveita essas brechas que nós dizemos tanto hoje nos nossos grupos de oração. Fecha a brecha, irmão, fecha a brecha, irmã. Então Lutero abre uma brecha para entrar no coração de pessoas mal intencionadas, onde o espírito maligno entra e faz ali confusões. E não bastando fazendo confusões nos corações dessas pessoas, levam também confusão ao coração meu e teu. Graças a Deus, não o nosso. Vamos nos tirar. Porque nós estamos fazendo o quê? Buscando este conhecer da Virgem Maria. Vamos seguir, senão a gente... É muito conteúdo, gente. O livro é maravilhoso. Não dá para passar rápido por ele. O livro é maravilhoso. Eu espero que eu esteja explicando e colocando os pontos de forma interativa, onde você consiga, de fato, compreender toda a graça dessa leitura. E quando você estiver lendo, que possa te ajudar. Então, São João Damasceno, ele diz assim: ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àquele que quer salvar. E quem é que Deus quer salvar? Aquele que quer se configurar a Cristo. Então São João Damasceno vai dizer isto: a veneração, a devoção à Virgem Santíssima é para nós uma arma. Crônicas de São Francisco também vai dizer assim: em que se conta que o santo viu em êxtase uma escada enorme, cujo topo, apoiado no céu, avultava a Virgem Santíssima. E o santo compreendeu que aquela escada ele deveria subir para chegar ao céu. São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados por ordem da Santíssima Virgem a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referentes à devoção a Maria. Ou seja, ela ordena no inferno, ela ordena no céu e ela também ordena nesta terra. Quando nós abrimos o nosso coração e clamamos e suplicamos a intercessão da Virgem Santíssima, ela ordena a nosso favor. E neste episódio, ela vai ordenar a 15.000 demônios. Jesus expulsou 7 de uma mulher. Neste homem havia 15.000 demônios. No exorcismo destes demônios, a Virgem Maria faz com que ele confesse quem ela é. E qual é o amor, o que Deus tem por ela. Quando você estiver lendo, você vai ver. No tópico 2 da segunda consequência, nós vamos tratando da devoção à Santíssima Virgem. É mais necessária ainda aqueles chamados a uma perfeita e particular, né? Uma vida, chamados a ser uma alma de uma perfeição particular. No 43, no meio do 43, ali do número 43, está escrito assim: nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Virgem Santíssima e uma grande dependência de seu socorro. Olha só para a gente ver como São Luís aqui nos aponta a necessidade e a grandeza de vivermos este tempo, de vivermos essa devoção, de vivermos essa escravidão à Virgem Maria. Não há como uma alma querer amar a Deus sem conseguir amar a Virgem Maria. Em um ponto, nós ouvimos São Luís dizer que quem não reconhece a mãe, não é capaz de reconhecer o Pai que é Deus.
Se nós não reconhecemos a Virgem Maria por mãe, também não conseguiremos reconhecer Deus por pai. Porque ela é aquela que pare a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, e por algum acaso um ser humano é formado só de cabeça? Se nasce de uma mulher só a cabeça, é nascido ali uma aberração. Mas por quê? Porque a formação de Deus, ela nos dá a cabeça e o corpo, todos os membros. E se Deus nos dá, pelo ventre da Virgem Maria, a cabeça que é Jesus, se nós nos conectarmos nela, também nos conectaremos nele como membros do corpo místico de Jesus Cristo, compondo a igreja. Só Maria achou graça diante de Deus. Está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 30, na anunciação do anjo. Sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos depois dela, que a acharam graça diante de Deus, acharam-na por intercessão dela, e só por ela que acharam graça os que ainda virão. Só por ela acharam graça diante de Deus aqueles que ainda vão vir, os próximos santos. Você quer um exemplo? Nós temos aí Carlo Acutis, beato, e agora já aberto o processo, já preparado para a sua canonização. Um verdadeiro venerador da Virgem Santíssima. Ia falar adorador, desculpa. Então, um verdadeiro filho de Maria, um jovem, uma criança e um jovem de terço diário, de rosário diário, de adoração eucarística, de vivência de Santa Missa, de ladainhas e toda essa vivência mariana. Porque a gente tem que entender que o inimigo nos quer dividido. O inimigo sabe que quanto mais disperso nós estivermos, mais ele toma almas do céu. Ele sabe que quanto mais medo, quanto mais confusão, quanto mais distração ele colocar no meio de nós, muito mais êxito ele vai ter em desgraçar, em arrancar a graça de muitas famílias, de muitos homens, de muitas mulheres, de muitos jovens, de muitos idosos e idosas. Porque antes a gente via a heresia, a apostasia acontecer ali na fase da juventude. E hoje, esses escábrios, essas coisas terríveis, também estão acontecendo na vida de pessoas idosas. É triste dizer isso, mas até ali o diabo já consegue atacar. Senhoras e senhores pervertidos por vida na promiscuidade do corpo, nessas falsas ideologias, buscando já depois desculpa dizer assim, mas já buscando depois da terceira idade prazeres carnais. Então o inimigo vai aquele que vai desconfigurando. Mas nós precisamos olhar que aqueles que virão também precisarão da Virgem Maria. De sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os bens, dispensadora de toda sua graça, por enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser. E quem ela quer, eu volto naquela mesma frase, quem a procura. Ela é a dispensadora de toda a graça. Por que ela é a dispensadora de toda a graça? Porque foi do ventre dela que foi dispensado toda a graça, que é Jesus Cristo. Essa é a grande graça. Nós materializamos muito a intervenção do céu nas nossas vidas. A gente acha que a graça de Deus, o amor de Deus está quando nós temos muito trabalho, muito dinheiro, muita saúde, quando nós somos muito amados por este mundo. Mas se nós pegarmos e olharmos para os grandes homens da Bíblia, para os grandes homens da história de amizade, de relacionamento com Deus, nós vamos ver que eles foram pessoas que sofreram muito neste mundo. Eu quero pegar o exemplo de Paulo, quero pegar o exemplo do próprio Jesus, de Pedro e de todos os outros discípulos. O quanto esses homens foram perseguidos.
Paulo, que era nobre, reconhecido na alta sociedade daquela época, ao anunciar o evangelho, foi rejeitado por toda a sua classe. A gente pensa que quando a gente converter, a gente viver essa proximidade com Maria, agora nós vamos converter os nossos, os mais próximos, os mais chegados. Não, agora que eu me converti, agora que eu estou entendendo sobre a verdadeira devoção, a fundo no tratado com São Luís, eu vou converter os meus primos, as minhas primas, o meu esposo, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, meu avô, minha avó, os meus amigos mais íntimos. E não é assim. Nós vamos testemunhar com a nossa vida, e este testemunho silencioso transformará a vida daquelas pessoas que ela escolher. E quem é que a Maria escolhe? Quem é que a Santíssima Trindade escolhe? Aqueles que se fazem opção, aqueles que desejam por primeiro. E aqui, quando nós ouvimos, eu quero atentar muito aqui para a gente já passar para o próximo, quando nós estamos aqui nesse segundo tópico, a devoção à Santíssima Virgem, é mais necessária ainda aqueles chamados a uma perfeição particular. Nós precisamos lembrar aqui dos consagrados, dos padres, nós precisamos lembrar das freiras, dos celibatários, deste povo reunido para evangelizar, dos missionários. Essas pessoas não conseguem avançar os seus ministérios se Maria não estiver ali introduzida no meio deles. É um ministério infértil e muito propenso ao fracasso. Mas não ao fracasso diante dos olhos dos homens, porque para enobrecer, para envaidecer o olhar do homem, muitas vezes o inimigo vai conceder vitórias neste mundo, financeiras e tantas outras aí, tantas outras ostentações. Me diga onde está na Bíblia que um dos discípulos, que a Virgem Santíssima, que São José ostentou. Houve a ostentação, como nós vemos hoje em dia, muitas pessoas, homens e mulheres, que falam de Deus, que servem a Deus, ostentando casarões luxuosos, castelos, carros luxuosos, viagens luxuosas, roupas e tantas outras coisas luxuosas. É pecado ter? Não, mas qual a necessidade da ostentação? Você é abençoado, você é abençoada porque Deus te deu muito, e aquele que tem pouco, Deus o amaldiçoou, Deus se esqueceu por acaso dele? As pessoas estão vendendo, prostituindo a sua alma a troco das riquezas deste mundo. E é por isso que neste tempo Maria vem levantar novos discípulos, e por que não novos apóstolos da Virgem Maria, para trazer a palavra ao centro das famílias. No 45 está assim: Maria, somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel e entrada no paraíso terrestre, para aí espairecerem agradavelmente com Deus. Só Maria, só por ela, eu e você, infelizes filhos de Eva, porque somos filhos de Eva. Somos convidados a reconhecer a maternidade mariana, mas somos filhos de Eva. De Maria somos filhos adotivos. Isso é o que nós rezamos, isso é o que a Sagrada Escritura nos mostra, isso é o que a Sagrada Tradição nos aposta, e isso é o que o Sagrado Magistério lustra para que brilhe aos nossos olhos. Temos a marca do pecado original. Ao batizado, ele é apagado, esta marca do pecado original. Mas como ainda raízes deste pecado, voltamos a pecar. E isso não agrada a Deus. Sigamos. Lá no 46, suplicarão conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos e particularmente no fim do mundo, isto é, os mais santos, as almas mais ricas em graças e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem que lhe esteja sempre presente. Isso que nós acabamos de meditar.
É isso que eu quero dizer. Assim está sobre a explicação de São Bernardo. Estas almas serão as almas que mais crescerem, as que mais arrastarem para Deus, serão aquelas que mais intimamente viverem com a Santíssima Virgem. A luta pela santidade no fim dos tempos farão os mais santos experimentarem pelo amor da Virgem Santíssima. Esse é o chamado, meu irmão. No 48, estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Nós vamos, meus irmãos, quando chegar este tempo, vamos estar lutando com uma das mãos e combatendo com a outra. Ele vai dizer aqui que em uma mão nós vamos trazer a cruz e na outra o rosário. Com uma mão testemunharemos o nosso fim maior neste mundo e com a outra, no rosário, nós traremos o caminho da contemplação, do nascimento até a morte do nosso Senhor. Porque quando um cristão reza um rosário, quando um cristão empunha na sua mão um crucifixo com o crucificado, nós estamos olhando o fim maior e o caminho que vamos seguir. O fim maior é a cruz, o caminho que vamos seguir é meditado em cada dezena do Santo Rosário, proposto pela Virgem Santíssima. Não é repetição de bolinhas, não é repetição de Ave Maria, mas é meditação no plano de Deus, que quer que eu e você vivamos este tempo de purificação. O rosário é a demonstração daquele que quer ter compromisso no caminho da salvação. A cruz é o nosso fim último, porque atravessando a morte pelos sinais da Santa Cruz, pelos estigmas da cruz, pelas dores da cruz, conheceremos a ressurreição com Deus nosso Salvador, com Cristo nosso Redentor, com o Espírito Santo que nos unge e nos inspira, e com a Virgem Maria, que é para nós pegadas na praia, pegadas na trilha. São os passos que nós precisamos seguir, no silêncio, na obediência, na humildade, na verdadeira escravatura, na verdadeira devoção. Somos livres para escolhermos ser escravos. O escravo não tem escolha. Ou é escravo ou é escravo. Quantos, meus irmãos, se você estudar a história do povo, da humanidade, vou tirar um pouco do cristianismo, dessa sociedade moderna, quantos foram os escravos que depois de libertados pelos seus senhores, escolheram permanecer na casa do seu senhor, lhe servindo? Porque neste tempo que ele deixou de ser escravo, ele passou a ser amigo daquele homem. Ele passou a ser companheiro daquele senhor, porque ele escolheu por si só viver na presença daquela família, na presença daquele senhor, daquela senhora. Assim somos nós junto com Deus. Nós vamos escolher a todo tempo este tempo, esta afirmação, este querer de Deus nas nossas vidas. Nos 50, nós vamos dizer assim: Deus quer, portanto, nestes últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, obra-prima de suas mãos. É nesta hora que nós vamos entender e viver o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Porque ela se ocultou neste mundo e por sua humildade profunda colocou-se debaixo do pó. Obra-prima da mão de Deus, aqui embaixo pela graça,
lá no céu, pela glória. A aurora que precede e anuncia o sol da justiça. Quem encontrar Maria encontrará a vida, isto é, Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Quem encontra Maria tem um encontro particular com Jesus. Quem encontra Maria tem ali a totalidade de tudo aquilo que é necessário para estar plenamente conectado à graça salvífica que só encontramos em Jesus. Fecha aí, por favor, Benjamin. Não, fecha aí, por favor. Papai está estudando aqui. Tá, fecha aí, por favor. Papai está estudando aqui. Fecha lá pro coração, vem. E... senta lá. Aqui, Benjamin, ó. Vai. Tchau. É isso aí, gente. Rezar em casa. Crianças. Vamos lá, vamos retomar aqui. Vamos lá, onde nós estamos aqui no 50. Passamos aqui agora para o 50 e... Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, viver este tempo de reconhecer Maria como total inimiga do demônio. E se nós... Jesus vai dizer no Evangelho, numa certa parte, que nós, né, um império não pode se levantar contra si mesmo, senão ele afunda. Ele vai dizer isso quando eles comparam Jesus com Beelzebu. Será que ele expulsa por Beelzebu? Jesus vai dizer, como pode o Satanás, como pode o diabo, né, o divisor, como pode ele levantar contra si mesmo? Ele tem que instruir o seu império. Apesar de já tombado, já caído, assim somos nós. Se nós começarmos a brigar e a dizer que nós estamos caminhando com Maria, e se caminharmos com Maria estamos afastando da graça de Deus, nós estamos fortalecendo o reino, ou o triunfo, ou a desgraça maior que nasce do demônio. Ele já perdeu. E por que ele ainda combate? Para tomar almas, talvez a minha e a sua. Para fazermos-nos confusos. Mas nós somos homens aguerridos, juntos e entendedores de que Maria é a mulher, a qual, narrada no Gênesis, eu colocarei entre ti e a mulher a inimizade. Ela te esmagará a cabeça com os seus pés, e você lhe afiletará, né? Lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, ela vai sofrer a dor, mas será vencedora, pois a serpente está debaixo de seus pés. Ela não anda. Ela pode até dar rabadas, mas a cabeça está presa e esmagada. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e seus consagrados, os consagrados a Deus, e os consagrou a Deus. Maria, vou ler de novo aqui. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. E aqui eu quero deixar bem claro para você que o demônio está também se multiplicando. Existem filhos do demônio multiplicado. Existem filhos do demônio multiplicado em espírito e existem filhos do demônio multiplicado entre nós, homens e mulheres. Pessoas que estão lançando a discórdia e todas as ideologias
heresias, apostasias, procrastinação, blasfêmia e tantas outras coisas no meio de nós. Pessoas que não respeitam a Santíssima Eucaristia. Pessoas que não veneram a Virgem Santíssima, que a desonram. O diabo fica louco de alegria, apesar que ele é só desgraça. Mas para você entender, quando um homem, uma mulher menospreza aquela que deu tudo à vontade de Deus, a escolhida maior. Então nós somos, meus irmãos, chamados a viver este tempo de novos apóstolos pela força da humildade de nosso coração, não é pela nossa imposição. Já caminhando para o fim, meu irmão, minha irmã, os apóstolos dos últimos tempos, Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada e mais honrada como jamais se foi. O auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico é a seguinte: concederão as grandezas desta soberana e consagrarão-se inteiramente ao seu serviço, como súditos e escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais, e amá-la-ão ternamente como seus. Concederão as misericórdias de que ela é cheia, recorrer a ela em todas as circunstâncias como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o mais seguro e mais fácil, mais rápido e mais perfeito caminho de chegar a Jesus Cristo. Ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito para se chegar a Jesus Cristo, que é o nosso único mediador, o nosso único Salvador. Aqui fica muito claro: servir Maria não é uma blasfêmia, não é uma idolatria. Servir Maria é ter a humildade suficiente para abraçar em todas as coisas, os desígnios de Deus para nós. Lá no 58, estão dizendo assim para nós: serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Dominarão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações, no meio de outros padres eclesiásticos e clérigos. E, no entanto, possuirão as asas prateadas da pomba, para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, onde o chamar o Espírito Santo deixado após si nos lugares em que pregarem o ouro da caridade, que é cumprimento da lei. Olha só o que Deus está falando para mim e para você aqui, meu irmão, minha irmã. Deus está dizendo para nós que estes apóstolos dos últimos tempos, eles vão em tudo se configurar à Virgem Santíssima. E esta configuração plena e total à Virgem Santíssima nos fará escravos da Santíssima Trindade, prontos para servir e combater a favor dela, confiando que ela é o fim maior, confiando que a salvação é o nosso fim maior. E nós seremos então homens e mulheres que plantaremos a paz e a concórdia. Inclusive, quando nós não tivermos o apoio ou o discernimento salvífico nascido no meio eclesiástico e clérigo, vai se ocupar. É claro, aqui tem um livro que eu estou lendo, que é O Sacerdote Filho Predileto de Nossa Senhora,
Então, os sacerdotes por si, todos os padres, são os filhos prediletos da Virgem, porque são aqueles escolhidos e levantados pelo próprio Jesus. A estes há um ardor ímpar do coração imaculado da Virgem Maria. Mas quando não encontrares aí lugar propício para que seja multiplicado o Evangelho, ela se ocupará inclusive de homens e mulheres, leigos e leigas, que farão o serviço dos clérigos e dos eclesiásticos. Farão porque serão dotados de asas prateadas da pomba e provavelmente aqui a pomba do Espírito Santo. Então, sejamos fiéis, homens e mulheres, escravos fiéis, dedicados fiéis à Virgem Santíssima. Nada que venha de Maria ou por Maria vai estar fora do Evangelho, e nisso reconheceremos a Virgem. Ou seja, quando nós vivermos este apostolado mariano, nós vamos reconhecer Maria quando tudo aquilo que nos for instruído pelo Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, porque nós vamos aprender a pedir pela intercessão da Virgem Maria até o final desta preparação. Nós vamos perceber que vem de Maria, se vem colocando Cristo no centro, se vem colocando toda a estrutura de salvação anunciada pelo único Salvador, que é Jesus. Qualquer coisa que esteja dúbia, duvidosa, um pouquinho tendenciosa, não vem da Virgem Santíssima, porque Maria é 100% cristocêntrica. Ela é 100% direcionada a Deus. E para a gente fechar, no 59, sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus, em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz na direita e o crucifixo na esquerda, o rosário. Ou seja, aqui é aquilo que a gente rezou lá atrás, né? Vamos ter no ombro, nós vamos ostentar ensanguentada cruz, na direita o crucifixo e na esquerda o rosário. No coração, os nomes sagrados de Jesus e de Maria, e em toda a sua conduta, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Eis que são estas as características, meus irmãos, dos que com Maria triunfarão no fim. Estas são as características daqueles que encontrarão o fim maior, que vem da Virgem Maria. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos dias, e estes serão os traços, os desenhos, a amostra que nós vamos viver. É isso, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha uma abençoada leitura e que isso possa colaborar com a compreensão e o discernimento daquilo que você vai ler, que é muito mais do que aquilo que a gente passou. 1 hora a gente esteve unido aqui, e quantas coisas mais nós poderíamos alencar, alavancar, instruir no meio de nós, edificar pela força da palavra. Seriam necessárias horas para que nós pudéssemos, bater este papo dessa leitura tão gostosa, dessa leitura tão santificadora para as nossas almas. Então eu espero que você esteja lendo o seu livro e esteja meditando comigo cada passo dessa nossa decisão de viver este tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de nos consagrarmos escravos de Nossa Senhora, exercendo aqui o ministério deste novo apostolado que surge nesses últimos tempos. É fato, nos últimos tempos nós já entramos.
É isso aí, meu irmão, minha irmã. Espero você no próximo vídeo. Nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria seja com você. Obrigado por estar comigo até aqui. Deus seja louvado e que a Virgem Maria seja sempre a nossa fiel intercessora. Até o próximo vídeo.